vai remoer e remoer tantas e tantas oportunidades que Deus deu, tantas e tantas coisas que Deus estava fazendo. E o que é de muito valor para os homens, Deus despreza. Meu irmão, os bens vão ficar. Riqueza, glória, fama, fica. Não vale nada diante de Deus. O que vale são as suas obras feitas em Deus. As obras feitas em Deus, que não são de palha nem de madeira, elas vão durar a eternidade. Apocalipse é bem claro que as nossas obras vão nos seguir. Nós não somos salvos pelas obras, mas as nossas obras mostram a nossa fé. E as nossas obras vão ecoar na eternidade. E por que você está preocupado com tantas coisas, se só uma é necessária? Fazer a vontade de Deus. Crer naquele que Deus enviou, que é Jesus. E crer é obedecer, é fazer aquilo que Deus mandou e que está escrito na palavra. Então, o que Deus está falando para mim e para você? Olha, a gente se enxerga de uma coisa, mas Deus nos vê de outra forma. E o que nós precisamos? Ele diz no 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Quando a gente se acha autossuficiente, ou a gente não sabe quem que a gente realmente é, Deus nos convida a nos dar colírio para enxergar quem a gente realmente é. Eu fiz primeira comunhão, e o dia que eu fui falar com o padre antes de participar da primeira comunhão, eu falei assim, mas por que eu vou falar com o padre e vou me confessar? Eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada de errado. Aí na hora que eu fui lá me confessar com o padre, eu falei pro padre, padre, eu brigo com meu irmão e bato nele. E aí o padre, o Espírito Santo nos convence. Ele vem e atua por qualquer pessoa, porque ele quer nos salvar. Então, quando a gente acha uma coisa, por que a gente não tem tempo para Deus? Porque a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. A gente quer que Deus faça o que a gente quer. E a gente se comporta como criança. Eu não sei você, mas quanto menor o filho, mais birrento é ou não é? Bate o pé, chora porque quer o que quer. E se a gente fizer só a vontade deles, a gente vai mimar eles e quando eles crescerem para a vida não vão estar preparados. Por isso que muitos jovens tiram as suas vidas. Porque quando recebem um não de um namorado, de uma namorada, quando recebem um não em alguma coisa, quando vão mal, não sabem. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, e ele conhece as tuas obras. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, e ele conhece as tuas obras. Se frustrar, e a vida é feita de frustrações, mas que podem nos levar à vitória. Lembre-se, em chinês não existe a palavra crise, você sabia? Só existe a palavra, quando ele ouve crise em chinês, ele ouve a palavra oportunidade. Então quando você vê alguma crise, você não consegue fazer algo, talvez você tenha a oportunidade de fazer algo maravilhoso. A minha esposa me contou a história de um brasileiro que começou a produzir vitaminas. E ele tem uma marca hoje que chama Pura Vida. E tudo começou porque ele estava muito doente e não conseguia ficar bem. E aí o que ele fez? Ele começou a comprar vitamina para melhorar a imunidade. E o que aconteceu? Não melhorava. Então aí ele importou dos Estados Unidos e daí ele viu que ele melhorava. Ele falou, puxa, podia ter aqui no Brasil uma vitamina decente, porque lá nos Estados Unidos eles fazem um controle muito melhor, e aí as pessoas podiam tomar uma vitamina. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, e ele conhece as tuas obras, que faz bem. E aí o que ele começou a fazer? Vitamina de todo tipo. E hoje o cara é... Por quê? Num problema surgiu o quê? Uma oportunidade. Então os problemas na nossa vida servem para quê? Para que a gente resolva, para isso que Deus te fez. Foi Deus que resolveu o problema da vitamina? Não! Então para que você existe? Para não ser morno, para lá na sua casa, você ser aquele que ora, aquela que mantém a fé, aquele que mantém a fé, aquele que vai até o fim, aquele que acredita, aquele que ora, aquele que busca, aquele que vai ser a transformação. Mas o meu filho, mas o meu marido, mas a minha esposa, mas não sei quem, não importa. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você não foi chamado para ser morno. O que é ser morno? É tá, mas não tá. É fazer, mas não fazer. É nem se envolver. Pastor, tá. Chegou a hora de eu e você mudarmos. Se fosse eu e você, ali vendo Jesus pessoalmente, a gente ia ter tempo, a gente ia fazer,
A gente ia continuar? A gente seria, porque Jesus ressuscitou e apareceu para mais de 500, mas só tinham 120 no dia de Pentecostes. E aí? A gente já está entre os 120 ou entre os 500? Quem você seria? Será que eu e você poderíamos ser um dos diáconos? Homens cheios de fé, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Com testemunho dentro de toda a igreja, e toda a igreja votou para que eles fossem diáconos da igreja, servissem a igreja. Será que Deus pode encontrar um diácono em você? Um servo? Um que serve? Então é tempo, meu irmão, de despertar. Porque Jesus é bem claro aqui, ele está falando de salvação. E é o nosso bem mais precioso a salvação. Deus não fez o inferno para o homem, ele fez para o diabo e seus anjos. Mas o que é o inferno? Nada mais é o inferno do que um lugar que não tem Deus. A ausência total de Deus. Então o que é a ausência total de Deus? É um lugar sem esperança. É um lugar sem luz. É um lugar sem amor. É um lugar horrível. É um lugar que você não fala com ninguém. Que você não conversa com ninguém. E que vai haver dor para sempre. E é o lugar que Deus quer que a gente esteja? Não, porque Ele deu o preço de Jesus para que a gente não vá para lá. Então Jesus tem as chaves do quê? O que diz em Apocalipse? No capítulo de número 1. Tem as chaves do quê? Da morte e do inferno. Outra tradução para inferno ali é Hades, pode ser o mundo dos mortos. Todos os mortos ele tem a chave. Depende da tradução da sua Bíblia, mas a Hades pode ser mundo dos mortos, como Sheol, não só inferno. Então ele tem, eu quero que você entenda é que ele tem autoridade sobre todos os mortos. E o que ele falou? Deus, ele é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é Deus de vivo e não de mortos. Aonde que estava Lázaro? Aonde que estava mendigo? Onde que estava? Aonde? Um estava no seio de Abraão e outro estava no inferno. E eles estavam vivos? Eles tinham consciência? Eles tinham consciência, eles estavam vivos. Porque a gente morre o corpo, mas a nossa alma e nosso espírito continua vivo. E sabendo plenamente que a gente é o que a gente fez. Então, aquele que for para o inferno vai remoer e remoer tantas e tantas oportunidades que Deus deu, tantas e tantas coisas que Deus estava fazendo e fez, e tantos testemunhos para contar, mas aí, em vez de dizer sim para Deus, falou não. E aí o que vai acontecer? Não vai ter segunda chance. Não tem segunda chance. Então por que Jesus está falando firme com cada igreja? Porque Ele ama cada igreja. E Ele diz no versículo 19, eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Um pai repreende o filho porque ama. Um pai que não repreende o filho, um pai que não cuida do filho, não ama. Amém? Então quando você fala não para o seu filho, você ama ele. Quando Deus fala não para mim e para você, porque Ele nos ama e Ele sabe o melhor. Amém? Então ele diz assim no 19, sê pois zeloso e arrepende-te. Aí o versículo famoso, que é o 20, e eis que estou à porta e bato. Deus fala para todo mundo, em todas as igrejas Ele faz um apelo através do pastor da igreja, um apelo para todos, mas a resposta é individual. Então não fica pensando, é para o outro. Não, quando eu estou falando para você, eu estou olhando para mim, amém? Ok? É claro, como pastor eu velo pela sua alma, ou seja, eu vigio, eu olho, eu falo, eu ensino, mas eu não vou poder fazer por você, certo? Sim ou não? Então Deus fala assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Deus vai cear com você, não uma ceia que hoje nós vamos tomar, que eu vou servir. Quem que vai servir com você? Jesus. Jesus, olha que maravilhoso. Jesus vai entrar na sua casa, não na igreja, e vai cear com quem? Com você. Quando eu e você abandonamos o quê? A falta do primeiro amor. Quando eu e você abandonamos o quê? O pecado. Principalmente que ele diz aqui nas cartas do Apocalipse, sabe quais são as coisas mais escuras, as coisas mais, como que eu posso dizer, mais profundas de Satanás? Ele diz assim, daqueles que vivem em prostituição e estão dentro da igreja e não querem mudar, e ensinam para os outros viver em prostituição.
Então é tempo da gente mudar em todas as coisas. É tempo da gente mudar e se consertar com Deus. Se você vive uma vida de casado e não é casado, case. Se você vive uma vida que não é lícita sexualmente, abandona. Abandona porque a sua salvação depende disso. Amém? Então eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão. Olha o que Jesus diz. Ao vencedor, versículo 21. Dar-lhe-eis a sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ele nos fez reis e sacerdotes do reino dele. Ao nos fazer reis e sacerdotes, o rei governa. Quem que vai governar com ele? Eu e você. Quem vai sentar no trono com ele? Eu e você. Você vai falar, eu, pastor, você. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. Porque ele nos amou. Então qual que é a minha parte? Se arrepender e crer que o que Jesus fez é suficiente para eu ser aceito por Deus. Então nessa noite, Jesus quer mudar o nosso coração. Jesus quer nos salvar. E a primeira pergunta que eu tenho aqui nessa noite: quem precisa aceitar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, corre aqui para frente. Senhor, obrigado, porque o Senhor falou conosco nessa noite. O Senhor falou que nos ama. O Senhor falou, ó Deus, ó Pai, que o Senhor preparou algo maravilhoso para nós. O Senhor nos dá acesso à árvore da vida. O Senhor nos faz governar contigo. O Senhor nos faz assentar no seu trono. O Senhor nos dá um novo nome, nos faz coluna. O Senhor nos faz experimentar a segunda morte. Tudo pelo aquilo que o Senhor fez por nós. Pai, que nós possamos olhar os exemplos dessas igrejas, nos arrependermos e crermos todos os dias. Para que, Senhor, estejamos prontos para a sua volta. E de forma alguma, sejamos como a igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Livra-nos, Senhor, de sermos mornos. E vem, Senhor, nos aquecer com o fogo do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Vai remoer e remoer tantas e tantas oportunidades que Deus deu, tantas e tantas coisas que Deus estava